E aí, pessoal, um dropzinho. Se não sei se vocês lembram desse é um detalhe, né, na história tão conhecida do Messias, que mas muitas vezes ela, se a gente for observar, por exemplo, os filmes, né, que aí a indústria secular dos homens, eles fazem sobre a história, geralmente isso aqui passa despercebido, tá? Eles não dão atenção para eles tratam como um detalhe insignificante. E muita gente não lembra de que isso aconteceu. E agora, vindo com a força, o nome vindo com a força, e que eu entendo que é a chuva serôdia, né, dado de cima, a chuva tardia dada de cima pelo Criador, isso aí agora nos obriga a que a gente preste mais atenção. Detalhezinho, quando o Messias ele foi traído pelo Iscariotes, né? E aí eles saíram lá, montaram aquele pequeno exército, né, saindo com paus, com espada, né, e foram até o jardim do Getsemane, né, o Getsemane, que é o lagar do azeite, para prendê-lo, né, indicado por Judas. Judas identificou ele com um beijo no rosto. Quando eles chegaram ao jardim, o Messias já estava pressentindo que era a hora dele, né, e perguntaram por ele, né, ele se apresentou dizendo: sou eu sou, né, que é certo, é uma coisa muito comum entre a gente mesmo, né? Quando alguém chega perguntando pelo nosso nome, em qualquer lugar a gente diz: estou aqui, né? Sou eu, certo? É uma coisa muito muito comum. Mas por que que quando aquele ser que estava ali, ele proclamou isso, ele bradou isso: eu sou, a corte, os oficiais, todas as pessoas que vieram para prender ele caíram no chão, foram derrubadas? Vocês lembram disso? Isso está em João 18, o trecho do 1 ao 6. O que, que aconteceu ali? Então, eu penso que eu já tenho comentado que nós termos buscado a verdade saindo do Egito, nós todos somos irmãos, tá? Não convém que a gente fique disputando uns com os outros sobre uma pronúncia, uma fonética, que o nome é isso, aquilo que não é importante. Eu não eu não entendo que deveria ser assim, sabe? Eu entendo que a gente está no mesmo caminho, a gente está indo a Canaã, mas os passos, as trilhas que cada um do povo de Israel fez do Egito a Canaã não é exatamente idêntica, certo? Eles seguiram por destino determinado, mas os caminhos, as personalidades, né, os meios não foram exatamente os mesmos, tá? Então eu entendo que a verdade ela é convergente, portanto, independente do caminho, dos atalhos que a pessoa leve, ela vai acabar chegando ao mesmo ponto convergente, porque todos os caminhos levam à verdade, que é um ponto central e convergente, certo? Lembrem que como a cidade de Roma, a ideia espiritual Roma, ela é a blasfemadora máxima das coisas do Altíssimo e do Messias, né? Por isso que hoje se diz que todos os caminhos levam a Roma. Lembrem disso, né? Por que que se diz por que que Roma também roubou isso? Roubou o papel da verdade que é convergente. Por quê? Porque eles são os ladrões da herança, né? Por isso que hoje se diz que todos os caminhos levam a Roma. Mentira, todos os caminhos levam à verdade, que é o ponto convergente no centro de todos os caminhos, certo? E ao contrário, a mentira ela é divergente. Por isso que se diz que mentira tem perna curta, ou seja, quando tu começa a rastrear as coisas da mentira, logo ali na frente tu vai ver alguma coisa que contraditória, ou seja, que não fecha, que não encaixa, e portanto tu vai identificar que é mentira. Agora a verdade, ela independente do caminho que tu vai seguir, ela sempre vai te levar a ela, ao ponto central. Qualquer caminho que tu pegar, ele vai te levar a ela, a verdade, porque ela é convergente. Todos os caminhos convergem para o mesmo ponto, o ponto que é a verdade, certo? Então,
E claro que tem nossos irmãos aí, né, que ainda estão com uma certa resistência a isso aqui. Mas eu só estou trazendo aqui mais um ponto que pode contribuir com essa ideia, tá? O verbo ser em hebraico, a gente tem entendido que é o nome do Altíssimo. E o nosso Salvador, o nome dele tem raiz nesse nome, como um complemento dessa partícula. E de certa forma ele veio, justamente isso é que atesta que ele veio em nome desse ser, tá? Então, portanto, o que aconteceu aqui não é um detalhe desprezível e insignificante que nem sequer é retratado aí nas encenações que se fazem, por exemplo, né, sobre a história do nosso Salvador. Porque a herança ocidental, atual, romana, ela desconecta, né? Ela desconecta o nome do Messias do nome do Pai. Ela não dá importância para os nomes. Mas acontece que o fato do nosso Salvador ter bradado o nome do Pai ali, se identificando como eu sou, tá? Em tantas outras, né, oportunidades, principalmente relatadas aqui, no Evangelho de João, tá? Que eu também vou trazer um material complementar a isso também logo mais, né? Quando ele falou que ele eu sou a porta das ovelhas, quando ele falou que antes que Abraão existisse, eu sou, ele é, certo? E entre eu sou o pão da vida, né? Ele falava diversas vezes, né? Essa manifestação do eu sou na pessoa dele mesmo, tá? E aqui parece ser a cereja do bolo, porque quando foram prender ele no Getsemane, ele se apresentou como eu sou e as pessoas imediatamente foram derrubadas no chão. Então o que aconteceu ali não foi qualquer coisa, gente, né? Isso aqui, o que aconteceu ali foi a identidade e a manifestação do poder que ele tem e o que aquele ser ali significa, né? Que ninguém ali tinha capacidade de resistir a esse nome, tanto que foram derrubados, né? Depois a história se seguiu com o desfecho que teve, porque o nosso próprio Salvador explicou pra gente que isso era obrigatório ele passar, ele tinha de passar, de padecer, ser entregue nas mãos dos gentios, ser morto no madeiro, sacrificado e ressurgir ao terceiro dia. E foi isso que aconteceu. E é essa a nossa crença, certo? Mas o fato deles todos serem derrubados, né? Apenas pelo poder da palavra dele, dizendo, se identificando como ser, isso aí, né? Pouca gente lembra e até muitos dos nossos, né? Dos nossos irmãos não têm atentado para esse detalhe, tá? Então, isso é só um resgate de que a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção porque ele exclamou aqui, certo? A raiz da fala humana, o nome do ser, proclamado desde lá da língua de Adão no Éden, certo? Que isso realmente tem uma importância, tá? Ele não pode ser tratado como um detalhe menor, mínimo. Ele é tão forte que ele derruba cortes oficiais que vão nos perseguirem,